saudações, meninos e meninas, adultos e crianças, ao Shopping Benfica, o shopping do bem. Cuida menina, cuida que hoje tem seu programa semanal de entrevistas, onde a arte, a educação e a arte são os caminhos que a gente envereda pela vida pessoal e profissional dos nossos super convidados. Para você acompanhar o nosso programa ao vivaço, acesse o nosso site e, se você quiser, também pode acessar a tua Play Store e baixar o aplicativo da nossa FM Benfica. Ou ainda, olha aqui embaixo, você pode conferir todo esse programa quando ele terminar essa programação ao vivo, lá na nossa aba de ao vivos, lá no nosso YouTube, você tem todas as entrevistas que já passaram, todas as entrevistas que ainda virão e, claro, essa super entrevista. Então aproveita para curtir, comentar e compartilhar, porque na internet, meu amigo, besteira tem demais, mas coisa séria, importante, a gente precisa valorizar. Então aproveita para ativar o sininho das notificações. Hoje tem sempre com um convidado especial e esse é especialíssimo, gente. Olha que honra! Ele, cantor, compositor e produtor musical, presidente da Associação Cultural Maracatu, Nação Fortaleza. Inclusive, já cursou licenciatura em música na nossa USzinha de Açúcar. Ele, Calé Alencar, que nesse ano está fazendo 30 anos de Carnaval e Maracatu aqui em Fortaleza, e o seu Nação Fortaleza, o nosso Nação Fortaleza, está comemorando 20 anos de história e a gente vai conversar sobre isso. Senhoras e senhores, recebam com a salva de palmas ele, Calé Alencar! Que honra, Calé! Que honra lhe ter aqui. Eu só vi o Calé na avenida, só vi o Calé no shopping, o Calé cantando, fazendo show, fazendo história. Calé faz parte da história da nossa cidade, da história do nosso carnaval e do nosso maracatu. Calé, seja bem-vindo, sua fala inicial, meu amigo. Boa noite a todo mundo aí que está nos ouvindo. E nos assistindo também. Prazer estar com você aqui para a gente conversar um pouco sobre a vida, né? Show sobre de bola. A arte. Sobre o nosso maracatu. Sempre muito bom essas oportunidades que a gente tem de contar histórias, né? Do que a gente vem fazendo aí nessa trilha. Com certeza. Prazer imenso estar aqui. Com certeza. Calé, a gente, como forma de homenagear, tem nessa primeira parte da entrevista essa parte biográfica, onde a gente vai ter o prazer e a satisfação de entender um pouquinho da jornada do Calé até aqui. Então a gente vai entender tanto a parte pessoal quanto a parte profissional. Como é que começou nesse ramo da música, como é que a música surge na tua vida, como é que foi essa construção, maracatu, enfim. Então fique à vontade. Em outras entrevistas, a gente acabou não tendo como ir para a segunda parte da entrevista para falar dessa parte de cada um, né? Mas fique à vontade. Por exemplo, o Valden Luiz, quando veio aqui falar dos 60 anos dele, a gente nem teve como entrar na parte de teatro, foi só os 60 anos dele. Então fique à vontade. Quem manda no programa é você. Então vamos lá. Primeira pergunta e única pergunta fixa. O resto é em cima do que você falar. Quem é Calé Alencar? Como é que você chegou até aqui?
Cara, primeiro eu fui gerado em Juazeiro do Norte. Era para ter nascido lá, mas vim nascer em Fortaleza. E aí com um mês eu voltei para lá e é um ambiente maravilhoso, né? Um ambiente de arte popular talvez o mais rico de uma região no mundo, né? Porque são tantas manifestações belas, né, de arte popular. E isso me fez, inclusive, criar uma convivência assim, muito sólida, né, com a arte expressada pelo povo mesmo. É tanto que, alguns anos depois, entre 9 e 10 anos de idade, eu vim morar em Fortaleza, definitivamente. E o que mais me afeiçoou aqui em termos de expressão de arte foi o maracatu. Exatamente a expressão do carnaval, né? E do maracatu não por ser uma coisa assim ligada ao carnaval brasileiro, mas um carnaval singular, né, com uma característica cultural muito definida, uma característica cultural cearense, né, personalística, um modo de fazer cultura popular, claro que ocupando o espaço do carnaval, mas um tipo de cultura popular que é uma expressão que não nasceu necessariamente na época do carnaval. Então essa oportunidade que eu tive de conviver com a arte popular me trouxe assim uma definição do rumo da minha vida inteira, né? Esse primeiro estágio meu em Juazeiro do Norte me trouxe para esse campo da arte, da expressão da arte popular, né? Da cultura tradicional popular. Mas ao mesmo tempo, pelas ondas do rádio, você tinha a música, né? Na feira você tinha os cantadores, você tinha lá os rabequeiros, né? Então eu tive, sobretudo, uma influência muito forte na minha infância, passada no Cariri, de Luiz Gonzaga, que vem a ser, inclusive, um Alencar, assim, por vias da parte da mãe dele, né? E um parente bem distante, mas o sangue Não deixa de é o estar mesmo, ali, né? tudo misturado. E também os poetas, os cantadores, né? E sobretudo o rabequeiro Cego Oliveira, porque além de ser uma pessoa que eu apreciava pela voz, pela como ele tocava rabeca e como ele também contava histórias, né? Ele não era apenas um cantor de modinhas, canções ou, né, toadas. Ele cantava romance de cordel. Então ele ia cantar os romances e ficava preso ali até o final, né? Ele cantava a metade, todo mundo dava uma ajuda ali e tal, e aí ele cantava a outra metade do romance, e eu era fascinado por isso. Então esses dois eu reputo assim as maiores influências que eu tive na minha infância. E também o rádio. Agora, o ambiente onde eu nasci, um ambiente extremamente favorável a quem quisesse gostar de música. Sim. Porque da família por parte de minha mãe, eu não sei de nenhum integrante desse ramo, desse galho, né, da minha árvore genealógica, que não gosta de música, que não saiba cantar, que não gosta de cantar, entendeu? Principalmente minhas tias, né? Minha mãe incluída também, porque ela era afinadíssima, tinha um gosto musical assim. Minha mãe me apresentou João Gilberto. E eu sou grato a ela por isso a vida inteira, porque é uma revolução musical não só do Brasil, né? João Gilberto, ele ao lançar aquele jeito dele de interpretar o samba, De cantar de, quase de falando. cantar a bossa nova, a maneira dele assim tão tranquila, né, de cantar, é uma coisa até que eu carrego às vezes também na minha forma de interpretar, da influência que João Gilberto teve no meu trabalho, sobretudo no modo de cantar, né? Então, assim, por exemplo, eu hoje é, me apresento e canto de vez em quando uma bossa nova. Não a bossa nova do Tom Jobim, dos outros compositores, Carlinhos Lira, Menescal. Eu componho no gênero musical bossa nova, porque é uma influência muito grande que eu trouxe da minha infância. E assim, sou gratíssimo à minha mãe por ter me apresentado João Gilberto cantando Chega de Saudade, né? Ela gostava muito da voz dele. E aí eu tenho esse lado de um ambiente familiar extremamente musical. A minha mãe, junto com minhas tias,
elas cantavam em programas de calouro lá em Juazeiro, né? E tinha uma coisa interessantíssima, que a melhor amiga dessa mulherada da minha família, pelo lado da minha mãe, lado materno, é uma amizade imensa com a mãe do Lúcio Ricardo, que é um outro grande cantor e compositor cearense, que é da minha geração, inclusive ele, mesmo ano nós nascemos, diferença de um mês. E essa amizade fazia com que esse ambiente musical assim, fosse Enraizasse ainda frequente, né? E claro, né, trouxe para mim, como também para o Lúcio Ricardo, toda essa influência. E hoje a gente faz parte da história da música do Ceará, um pouco dessa história passa pelo que a gente fez, pelo que a gente ainda faz, né? Pela contribuição, embora modesta, mas uma contribuição que a gente dá assim com muita honestidade, né? A música, para mim, eu sempre soube que ia ser músico. Eu nunca vislumbrei da minha vida uma outra atividade. Uma outra forma de me realizar praticando uma coisa que fosse diferente da música. Eu até pensei e tentei estudar arquitetura. Eu podia ter feito, mas assim, a música falou muito mais alto. Aí eu fui e estudei música. Né? Porque aí eu queria saber um pouco, assim, além da música que já estava em mim desde o início, da coisa de todo dia, de ouvir a minha mãe cantar, as tias cantando, um ambiente musical fertilíssimo, né? Então isso me influenciou demais. Mas aí, assim, eu pensei, bom, se eu quero ser um profissional de música, então eu vou estudar esse negócio para poder me comunicar com os músicos, né? Então, Estudar assim, com força as regras. Estudar mesmo, para valer, né? Valendo, na tora, né? Na tora. Então, aí... Porque é interessante também que você desenvolve mais, sabe? Quando você compreende a notação musical, né? Quando você lê partituras, quando você lê cifras, quando você tem essa noção, você não só se comunica melhor com os músicos, mas também você vive a música de uma forma muito mais intensa, né? Então, para mim, não era necessário apenas utilizar um talento que eu já tive, assim, de nascença, como diz o sertanejo, né? Mas, assim, utilizar isso também para me comunicar durante a vida inteira com uma profissão, né? Uma forma de fazer chegar a outra pessoa a minha mensagem, a estética que eu escolhi para, né? O que eu idealizei para mostrar um trabalho musical. Sim. Me diga uma coisa, você disse que teve contato com o maracatu quando chegou em Fortaleza, quando veio para cá, né? O que mais te encantou no maracatu? E por que criar o maracatu? Por que se enveredar tanto nessa linha a ponto de dizer, eu não me conformo só em participar, eu quero também oferecer, abrir portas, ser um espaço, ter um espaço? Olha, como eu te falei, eu na minha infância convivi com a expressão assim mais rica da arte popular que você tem em termos de Brasil. O Nordeste é muito rico, né, nessas manifestações, embora no Brasil inteiro tenha cultura tradicional popular, mas o Nordeste é sem dúvida exótico. Um lugar assim privilegiado, né? De tanta coisa maravilhosa que nós temos aqui. E sobretudo, porque é uma cultura sertaneja, né? Não é a cultura da capital. Embora o maracatu, que nós temos em Fortaleza, ele tenha se espalhado daqui para o interior, né? Sim. O maracatu ele é diferente. Ele nasce em Fortaleza, né? Ele não é uma cultura rural que a cidade adaptou, a capital adaptou. Mas, assim, o maracatu foi um fascínio quando eu vi, porque era o que em Fortaleza me ligava a tudo que eu tinha bebido, a tudo que eu tinha convivido, a toda a minha infância de arte tradicional popular no Cariri, porque o Cariri, as cidades são muito próximas, então você nunca está numa cidade só, né? Você não sabe nem onde é que você tá. Assim, Crato, Juazeiro, Crato, tá em 10 Juazeiro. minutos você chega de uma cidade para outra, 15 minutos. Então a gente tinha uma história quando era criança. Começava a tocar 3 partidas em Juazeiro
e terminava no crato. É, setembro passou, com outubro e novembro. É uma música que tem 8, 10 minutos. Então você começava a ouvir em Juazeiro para terminar no crato. Então é muito perto, né? Juazeiro, Crato, Barbalha, aquele negócio do Crajubá, né? E as outras cidades ali, Missão Velha, até mesmo Nova Olinda, né? Assaré. Então ali é uma região onde você tem tudo muito perto, tem parentes, né? A minha família mesmo é de Exu, Pernambuco. A minha mãe, inclusive, ainda é pernambucana, né? Ela nasceu do outro lado da Serra do Araripe, né? Da Chapada. Ela é pernambucana, nasceu na década de 1930 e na década de 1940 os meus avós resolveram se mudar do Exu para Juazeiro do Norte. E aí é que tem essa história do lado cearense, né? Então eu já sou do lado do Ceará, mas mantendo uma tradição cultural que, sem dúvida, a minha família trouxe dessa vivência, né? No sertão do Exu, no Pernambuco, né? Naquela região toda ali de Gameleira, Bodocó, aquela coisa que, inclusive, Luiz Gonzaga fala em algumas canções. Ele descreve um pouco das cidades ali próximas ao Exu. Ele canta ali a realidade dele. E com um detalhe, minha família é do Exu Velho, né? Que ficava ao pé da serra. Então, com a possibilidade de desmoronamento, a cidade foi mudada para uma outra área. E aí criou-se a cidade de Novo Exu, que é o chamado Exu hoje em dia, né? Onde tem o Parque Asa Branca, que é o memorial de Luiz Gonzaga e tal. E o pessoal do Exu Velho se mudou para a Cidade Nova, alguns, né? E outros foram embora, como a minha família migrou para o Juazeiro do Norte. E aí, cara, essa vivência toda, próximo da cultura popular, quando eu cheguei realmente em Fortaleza, que fui ver o Carnaval de Rua, eu fui levado por minha mãe para ver o Carnaval de Rua de Fortaleza, que era na Duque de Caxias. E, inclusive, era um percurso imenso. Eu cheguei a ver, inclusive, o Carnaval de Fortaleza na Praça José de Alencar, porque eles faziam um trajeto que começava no Passeio Público e vinha pela Rua Senador Pompeu, passava em frente à sede do jornal O Povo, que antigamente era ali. Da Senador Pompeu, eles pegavam a Senador Alencar e a 24 de Maio, para passar na Rua 24 de Maio, onde ficava a Rádio Iracema. Era todo um arrudeio. Para poder ter todo um trabalho de divulgação, difusão, e a rádio fazia tudo isso ao vivo, transmitia. Me lembro que na frente do jornal, aliás, da Rádio Iracema, havia a coroação das rainhas dos maracatus. Então a gente ia para lá e depois ia andando para a Praça do Ferreira, enquanto os grupos davam uma volta enorme pela cidade, até pegar Floriano Peixoto e terminar na Praça do Ferreira, que era o chamado, assim, o encontro, né, dos blocos, né? Era o final do desfile. Eu lembro que eu assisti desfile de cima da Marquise do Abrigo Central. Né? Era um negócio perigosíssimo, mas era permitido. Então, se você tivesse um acompanhante adulto, podia. E exatamente a primeira imagem que eu lembro, assim, na minha memória fotográfica, a minha memória imagética, é eu vendo um brincante de maracatu com uma saia imensa, como se fosse uma carrapeta, porque eu estava tendo uma visão de drone, né? Sim. Eu estava vendo de cima para baixo. Já naquela época, uma visão de drone. Eu estava vendo de cima para baixo, eu estava lá em cima da Marquise do Abrigo Central. E aí, cara, um negócio assim muito interessante. O maracatu é o que mais se aproximou do que eu trazia, assim, de memória de fundamentação, né? De tudo que eu vi na infância, de cultura popular maravilhosa, né? Dos reisados, das bandas cabaçais, do maneiro pau, de toda essa coisa, né? Das diversas formas de reisado, inclusive, né? E isso, claro, me deixou, assim, um legado enorme. Quando eu me deparei com o maracatu em Fortaleza, foi o que trouxe para mim essa identificação, né? E aí eu fiquei brincando o maracatu, mas de fora, né? Todo ano ia ver. E acontecia uma coisa interessante.
houve uma época que eu morei no bairro Pan-Americano, que fica aqui nessa região do quilômetro 8, que é o bairro Couto Fernandes, e fronteira com a Bela Vista também, nessa região aqui. É uma região que eu tenho assim uma paixão imensa, tenho um querer bem danado, porque eu morei no Porangabuçu, morei na Bela Vista e morei no Pan-Americano. Saiu deixando uma parte do Embiga em cada parte. Tá, em cada buraquinho desse aí tinha um pedaço. Então, cara, quando eu morei no Pan-Americano, que eu vinha pro curso, a gente chamava o desfile, chamava de curso. Na verdade, o curso era um desfile de carros que acontecia na Avenida Dom Manuel, que era uma coisa muito bonita também. Carros alegóricos, né? Carros todos enfeitados. Sem gente em cima desfilando. Muita gente em muita cima, gente. dançando e com som na rua. De coisas tradicionais do carnaval, né? Marcha, samba. Nada de blocos. Eram carros enfeitados mesmo da turma. Cada um enfeitava seu carro, ia fazer um desfile com a turma em cima. Uma coisa que era um desfile de carros chamado de corso carnavalesco. E a gente começou a chamar de corso o próprio desfile. Então eu vinha assistir o desfile, pegava um ônibus e por alguns anos, 2 ou 3 anos, eu vim coincidentemente acompanhado de um brincante de maracatu que já vinha completamente paramentado. Então isso é uma cena, assim, um dia eu fizer um documentário, um filme sobre maracatu, começa aí. É uma criança observando um brincante já todo vestido, inclusive com o negrume no rosto. Completamente vestido, sabe? Com o cetim, com a roupa toda a sua vestimenta de Todo negra de paramentado. maracatu, completinho, sabe? Com o tênisinho Fanabô, né? Aquele sapatinho antigo dos anos 60, e turbante, anéis, colares, pulseiras, brincos, tudo. E a cara tisnada, né, com o negrume, um batom vermelho. Um negócio assim de cinema, que eu falei aqui, se eu fizer um É a documentário... primeira cena do filme Abre documentário. com essa cena, uma criança assim com os olhos bugalhados ali, né, impressionado com aquela imagem, que é realmente marcante, né? Esse é um dos elementos fundantes e específicos do maracatu de Fortaleza, esse negrume que nós usamos no rosto. Se você olhar a produção de textos, que não é muito grande, mas existe, relatos, historiadores, memorialistas, até romancistas também, você vai encontrar relatos de que os maracatus que são relatados, os mais antigos, os brincantes pintavam não só o rosto, pintavam o corpo, os braços, as pernas. Então é uma coisa que é uma tradição do maracatu de Fortaleza, já que, por exemplo, o maracatu em Pernambuco, que é muito melhor registrado, né, na literatura pernambucana do que o nosso, em termos de literatura cearense. Isso não quer dizer que um seja mais antigo do que o outro, apenas não há registro. Mas o que nós encontramos aqui é, por exemplo, a nossa Igreja do Rosário, de 1730, primeira metade do século XVIII, né? Bem antiga, né? Uhum. Então, isso, como há uma relação enorme entre a Igreja do Rosário, a coroação de reis e rainhas que aconteciam dentro dessa igreja no dia 7 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário, e era o dia de celebração da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, havia um grande cortejo até os reis chegarem à igreja para serem coroados. Dentro da igreja. E isso já é um prenúncio do desfile, do cortejo que o maracatu realiza até hoje na nossa cidade. Porque, por exemplo, diferentemente do maracatu pernambucano e do maracatu alagoano, nós realizamos um desfile com uma característica de mostrar personagens. Ele não é apenas a musicalidade. Nem é só o divertir, sempre tem alguma coisa. A cearensidade banto, ou a cearensidade dos povos originários do Ceará. Ele é um processo de mostra de alas, né? Onde você tem uma corte
reis e rainhas que vêm de uma influência já africana dos modos europeus de utilizar vestimentas com brocados e ouros e de pedras preciosas e veludos, porque eles não usavam isso na África. Quando os católicos europeus foram para a África, é que os africanos absorveram esse tipo de vestimenta, né, e de sagração, né, de empossar os seus reis numa missa católica, né? Sim. Como acontecia aqui. Então, nossa Igreja do Rosário é uma capelinha que foi fundada em 1730. Né? Não há registros de maracatus, há registros da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos realizando anualmente suas coroações. Porque na organização das Irmandades fazia parte o rei e a rainha, faziam parte da diretoria. Então eles eram empossados também. E havia um momento especial onde esses negros saíam com um batuque pelo centro da cidade de Fortaleza e chegavam até a Igreja do Rosário para a coroação dos reis e rainhas, né, da negritude cearense. Então, todas essas coisas me levaram a uma compreensão de que nós temos uma cultura genuína, especial e cabeça chata. Sim. Não é? Quer dizer, cearense. Sim. Entendeu? Então, quando eu comecei a brincar maracatu, não foi inclusive porque eu quis ir brincar. Eu fui convidado. Mas sabe aquele convite que parece que você esperou a vida inteira? Só para justificar. Só para justificar, assim, pronto, eu estou indo. Ou então, como diz a tua... Fui. É. Um amigo, meu parceiro, meu grande figura da música do Ceará e das artes plásticas também, da pintura, da escultura, um gênio, um cara assim maravilhoso que chama Descartes Gadelha. Ele me convidou para cantar uma canção dele num maracatu que foi fundado em 94 e que desfilou pela primeira vez em 1995. Então, em 1995, eu desfilei como macumbeiro, como tirador de loas, né? Foi a minha estreia no carnaval como brincante. Em 1994... Ainda sem ser Nação Fortaleza. Não, aí foi o Nação Baobá, que foi fundado pelo Descartes e outros amigos, e ele me convidou para cantar a Lua, que ele compôs. E eu aceitei, e desde 1995 eu não parei um só ano de desfilar até o presente momento. Só que em 1994, depois de muito tempo que eu andava nas lojas de disco e pesquisava e não encontrava nada de registro do maracatu de Fortaleza, eu resolvi eu mesmo ir gravar ao vivo no carnaval. Então, essa minha atitude conta para mim como sendo o primeiro ano em que eu brinquei o carnaval. Porque eu estava ali fazendo um registro de uma expressão cultural da minha cidade e que eu não encontrava em lugar nenhum. Eu encontrava, por exemplo, a rítmica do maracatu na música do Ednardo, na música do Petrúcio Maia, na música do Roger Rogério, de alguns outros compositores cearenses. Mas o maracatu mesmo, o que a gente chama assim, o orgânico, o maracatu raiz, maracatu roots, eu não encontrava em lugar nenhum, não tinha gravação nenhuma, nunca tinham gravado isso. Era tudo ao vivo e sem Em 1994, eu fui lá com um gravador, com um sistema precário, mas assim, eficiente, porque não era também um conjunto de música tão numeroso, né? Os maracatus, em 1994, estavam num período assim de total desprestígio, sabe? Não havia muito investimento em torno do carnaval de rua. Nem reconhecimento. Não havia. Então, eles estavam assim, numa situação mesmo muito precária, sabe? Eu vi batuques com 10, 12 figurantes. Você imagina a Nação Fortaleza hoje sair com 80 para fazer aquele barulho que a gente faz. Nós saímos com 80 batuqueiros, só no grupo de percussão.
E você imagina você reduzir isso para 12, 15, para desfilar numa tristeza. avenida, sem sistema de amplificação sonora, né? Então, Na tora. eu fui fazer mesmo na tora. Eu fui gravar isso num sistema, cara, assim, eu com mais Newton Fiore, que é músico, percussionista, José Rômulo, que é um grande produtor de rádio, tem um programa há mais de 30 anos, que é um programa na rádio universitária. E eles me ajudando, então eu consegui umas fitas na rádio, umas fitas de rolo, e gravamos esse sistema analógico. Ora, eu não gravei isso com a intenção de fazer, a gente não tinha Quero como fazer produzir, uma mas história, registrar, teríamos o registro ali. Uns 5 anos depois eu estava produzindo um disco que foi o primeiro que trouxe os maracatus de rua para o registro da sua música. Em 1999 eu produzi esse disco, era um disco que saiu numa coleção chamada Coleção Memória do Povo Cearense, onde constavam discos do Patativa do Assaré, do Cego Oliveira, meu grande mestre lá no início, né? Rabequeiro Cego Oliveira, os Penitentes de Barbalha e o Mestre Juca do Balaio, né? É uma coleção que eu fiz em parceria com Rosenberg Cariri, produzimos esse trabalho para a Secretaria da Cultura do Estado. E esse material que eu gravei, lá na hora que eu estava gravando, não tinha intenção nenhuma, nem tinha clareza nenhuma de onde isso seria editado, por onde seria lançado. Era mais um afeto, um registro. E um incômodo também, porque eu procurava Não tem nada. E não tinha. Então, para a gente ouvir o maracatu, tem que ir lá no carnaval. E passou o carnaval, acabou. Acabou porque nessa época, inclusive, não era comum os maracatus se apresentarem fora da época do carnaval. Não havia o aproveitamento dessas datas. O ciclo. Não havia essas datas históricas, né? Por exemplo, 25 de março, a data magna do Ceará, que depois de 1984 foi oficializado como o Dia do Maracatu em Fortaleza. Mas não havia essa comemoração. Tinha lá o Dia do Maracatu desde 84. Eu estava gravando esse pessoal 10 anos depois que essa lei passou a vigir. Mas não havia comemoração. Havia o quê? Uma desculpa de que 25 de março era muito próximo do carnaval, porque o carnaval geralmente acontece em fevereiro, e às vezes até no início de março, como vai ser em 2025. E a desculpa era que era tão próximo, então não tinha verba para apoiar o carnaval e apoiar uma festa. O Dia do Maracatu. Sabe o que eles faziam? Comemoravam o Dia do Maracatu no dia 13 de maio, que é uma incongruência terrível, porque 13 de maio é uma data altamente discutida como data importante para a questão da consciência negra no Brasil, né? Não é uma data que tenha referência à nossa negritude, né? É uma data que diz respeito a quem sempre ditou as regras, né? Aos mandatários, né? Aos imperadores daquele tempo. Quem no fim conta a história. A história é contada pelos vencedores. E nem sempre assim vencedores, né? Os que lascaram os outros. São sempre os que detêm o poder. E esses eu acredito que nem sempre são vencedores, né? Porque, por exemplo, num aspecto assim da questão do sentimento, da carga de informações que a gente carrega, né, para a vida, o que é muito mais importante é saber do que ter, né? Por isso que os griots são tão valorizados, né? Os professores, né, que são valorizados de certo modo, mas que podiam ser muito mais. Eu já fui professor também, já militei nessa área e sei como é que é, né? Difícil a lida do professor, que são duas pessoas numa só, né? Você trabalha o dobro do tempo que você recebe. 30, psicólogo, né? Pai, mãe, né? Tudo. E você acaba gastando um tempo fora da aula
que duplica a sua jornada de trabalho, né? Eu já tive essa experiência também. Mas voltando à questão desse envolvimento, né, com o maracatu, eu me deparei com uma coisa, uma questão assim de propriedade, sabe? Quando o seu sentimento de pertença é pleno. Quando você olha para uma manifestação e diz assim, isso não é uma coisa, como dizem por aí, que foi importada de um lugar para cá. Porque uma das coisas que me incomodava muito era ver de vez em quando alguém dizer assim, o Maracatu não é nosso. O maracatu cearense veio de Pernambuco. Aí eu ficava assim, eu escutava a música do maracatu cearense, não tinha relação nenhuma com a de Pernambuco. Eu via os instrumentos do maracatu cearense, não havia a menor relação com os instrumentos de Pernambuco. Eu via as vestimentas do maracatu de Fortaleza, não havia nenhuma afinidade. Eu via o modo de dançar do cearense, de dançar o maracatu, não tinha nenhuma identificação com os trejeitos do maracatu pernambucano. Ambos são lindos, ambos são maravilhosos, ambos têm uma origem que remonta à África, mas o maracatu de Pernambuco tem a África dele. O Ceará tem outra África. Como qualquer lugar que você encontre manifestações culturais que tem esse pé lá na África, a África é daquele lugar. A visão deles, né? É a visão que aquele lugar teve de engolir aquilo, de fazer essa antropofagia o que ficou cultural, não é? É do jeito dele, é do jeito daquele lugar. Então eu percebi muito cedo que o nosso maracatu era singular. Então, se ele é singular, não é cópia, né? Uhum. Essa que é a lógica. Então, se ele é singular, ele é daqui mesmo. E aí eu fui me preocupar a estudar. Cara, eu queimei pestana. Olha, você que está me assistindo aí, aqui com o Emetério, aqui na FM Benfica, você não faz ideia do que eu procurei na literatura cearense, em outros lugares também, porque outras editoras do Rio, sobretudo, editaram livros de cearenses, né? Por exemplo, o que a gente vai encontrar de relato do Gustavo Barroso foi editado lá no Rio de Janeiro. Pouca coisa foi editada aqui. Mas, por exemplo, você encontra um romance de Rodolfo Teófilo que ele descreve a passagem do maracatu na época do Carnaval. Você encontra, por exemplo, um livro editado aqui, pouquíssimos exemplares, onde o Raimundo de Menezes descreve um maracatu brincando na época do ciclo do Natal. Ora, este ciclo do Natal antecede o Carnaval, não é? Antes da abolição, o maracatu, o reizado, todas essas manifestações, juntamente com as pastorinhas, o pastoril e tal, faziam parte de um ciclo só, que era o ciclo das festas do Natal. Após a abolição, eles são expulsos, meio que jogados para escanteio. O que é que o negro vai ter como esteio, como espaço, após o ciclo do Natal? Migrou para o Carnaval, que era onde ele podia expressar a sua arte, né, a sua manifestação livremente. Sem ser apontado. Sem censura, né? Ele foi para o Carnaval. Há um pequeno, uma pequena confusão na história do maracatu cearense, porque Raimundo Boca Aberta, quando fundou o Maracatu Ás de Ouro, o nosso maracatu estava em total declínio. Nosso maracatu estava num declínio só. É tanto que não existia maracatu desfilando em Fortaleza. Ele passou 3 anos morando em Recife. Quando voltou de lá, muito provavelmente porque viu maracatus lá, ele lembrou do tempo que era brincante de maracatu, de reizado. E fundou um maracatu juntamente com 2 amigos, que é o Maracatu Ás de Ouro, que permanece aí até hoje, já vai fazer aí 90 anos. Daqui a pouco, né? Daqui a 2 anos, 90 anos do Maracatu Ás de Ouro.
fundado pelo Raimundo Boca Aberta, que eu, inclusive, cheguei a conhecer. Aprendi músicas dele, ele cantando para mim, né? E eu produzi não só gravações que têm a voz dele, como também eu gravei canções dele com a minha forma de cantar. Então, cara, como ele passou esses 3 anos no Recife, o pessoal achava que tinha esse negócio dele ter morado lá, viu o maracatu lá e trouxe para cá. Quer dizer, as pessoas não se preocuparam em estudar o que é que tinha antes de 1936. Então você vai lá no Gustavo Barroso e ele dá como referência 5 maracatus brincando em Fortaleza na década de 1880. Tem pouca coisa, mas se você for atrás, faça como eu, queime as pestanas, fique doido, pergunte a todo mundo, em todo lugar, onde é que tem livro que fala isso, que fala aquilo, e você vai encontrar, né? Eu tive o cuidado de encontrar esses livros e não ficar só para mim, de avisar para todo mundo que eu pudesse, e ainda hoje faço isso. Quando alguém pergunta alguma coisa, eu mando numa rede dessas aí, logo para todo mundo engolir a história direito, para não ficar contando piada. Sim. Né? Achando que é verdade. Pensando que está dizendo uma coisa séria. Porque a história, mesmo que a supremacia, geralmente branca, conte uma história da forma como ela, se achando vencedora, né, relata aquela história do ponto de vista do vencedor, de quem está, né, por cima da carne seca. A história é muito mais séria do que só isso, né? A história tem um tutano, uma coisa que está dentro das atividades, dos costumes, né? Dos fazeres, da realização do povo, que tem muito mais história, é muito mais abrangente, né? Não é só data, não é só nome não é só para dizer. De príncipe ou de dons ou de, né? De barões, não é só isso. Não é, tipificação, né? É a junção de muitos olhares, né? De fazeres, de aprenderes, ensinares. Então é uma coisa muito mais completa, né? E de realização do coletivo, né? E o Nação Fortaleza? Porque você brincava, você estava ali, mas por que fundar? Como é que surge esse Nação Fortaleza? Ah, cara, isso foi um negócio interessantíssimo. Cuida, porque conte, fica à vontade. Olha, eu tive uma experiência de brincar, a primeira vez, como eu lhe falei, que é convidado pelo Descartes, no Maracatu, na São Baobá. E foi só essa vez, em 1995. E depois voltou para a plateia? Não, nesse mesmo ano, eu fui convidado era a Secretaria do Turismo, ou algo equivalente, que levou o Maracatu Vozes da África e convidou a mim para fazermos um show na Casa do Ceará, em Brasília. E eu viajei com o Maracatu Vozes da África e conversando com o pessoal do Batuque, para a gente fazer um show que não houvesse... Que casasse. Parada, né? Então eu combinei com eles que eles faziam o batuque e eu ia cantar algumas músicas ao violão no ritmo do maracatu. Então eu cantei o Pavão Misterioso, do Ednardo. Cantei a Cebola Cortada, do Petrúcio Maia. E cantei músicas minhas, porque há muitos anos eu já compunha nessa rítmica do maracatu, como influenciado pelo aspecto musical, né? A primeira música que eu fiz assim na rítmica do maracatu foi em 1980. É uma loa de maracatu que chama Infinito. Fiz com um parceiro meu, Celso Araújo, lá de Brasília. Fez a letra e eu fiz a canção. A melodia, né? Então, essa história do Nação Fortaleza foi depois que eu tive essa experiência com Nação Baobá, me aproximei do pessoal do Voz da África e eles pediram que eu fizesse uma loa. Me deram qual era o tema e eu fiz essa loa e eles, mas você não queria cantar com a gente? Acho que eles ficaram pedindo uma coisa de cada vez, assim. Vamos pedir logo tudo, não, senão espanta. Foram pedindo. Eu disse, claro! Eu tava querendo só uma desculpa Claro mesmo. que eu vou na hora. Fui. E aí, em 96, foi o primeiro ano em que eu desfilei cantando uma loa autoral, né? Então tem esse negócio de 94 eu ter ido gravar,
95 eu fui ser tirador de loa e 96 eu fui ser o compositor da loa, né? Uhum. E cantei também. E brinquei 3 anos no Voz da África. O Voz da África foi um maracatu, assim, eu sou muito inquieto nesse negócio de atividades, né? Então eu Tem um frivião. tinha uma juventude, assim, a gente se encontrava muito, eu participei efetivamente, até mesmo da diretoria. E nós começamos a desenvolver contatos e coisas, e tinha também uma turma que tinha contato com uma área de cultura da Prefeitura de Fortaleza, e o maracatu já tinha uma representação até fora do Brasil. Então a gente pegou isso e começou a vender a ideia de que a gente podia se apresentar em eventos, né, turísticos, eventos de receptivo turístico e tal, e começamos a fazer uma coisa. E nesse período nós fomos até um festival na França. Foi muito importante esse festival, porque aí eu fiquei lá mais uns 15 dias e fiz um trabalho também de música popular, né, lá em Paris, e fui também para a Bélgica. Em português ou em francês? Em português, mas assim, eu cantava uma música em francês Uhum. durante essas apresentações que eu fiz. Mas eu fazia questão de mostrar o meu trabalho mesmo, autoral, né? Como gosto de mostrar a minha obra como autor e como intérprete. E aí, cara, depois dessa experiência do Voz da África, e com muitas apresentações, eles convidavam sempre o mestre Juca do balaio. E o mestre Juca era do Maracatuás de Ouro. E o Maracatuás de Ouro, nessa época, estava assim, numa fase muito, assim, uma fase ruim, sabe? De poucos brincantes, o maracatu sem uma expressão, sem um figurino que representasse esse maracatu, né? Que tão antigo. Hoje, né? O nosso maracatu mais antigo. E aí, houve um problema... a morte do presidente do Maracatu Voz da África, então fica aquele clima, né, um pouco assim, e não sabia se ia ter desfile no carnaval e tal. E aí eu me aproximei do mestre Juca nessas apresentações e ele então me pediu para ir ajudá-lo no As de Ouro. Fiquei 5 anos no Maracatu As de Ouro e lá conheci muita gente. Entre essas pessoas, 3 que se aproximaram muito de mim e que viviam dizendo, você dá muita força para os maracatus, você devia fundar o seu. E ficaram enchendo meu saco com essa história, até que eu peguei corda, como Acreditou diz e o não vou Matuto, fazer. né? Disse assim, bom, mas vocês me ajudam? Porque eu sozinho não vou fazer um negócio desse. Eu não sou o Padre Cícero, né? É doido, mas não é tão doido. Eu passei um tempo no Cariri, mas eu sou o Padre Cícero. Então, vocês me ajudam? Pá, pronto, aí... A gente começou no As de Ouro com um núcleo assim de crianças da família da Fátima Lopes, que até hoje é da diretoria do Maracatu Nação Fortaleza, é a vice-presidente. A gente diz que ela é a mãe do Nação e eu sou o pai, né? Uhum. Então a gente sempre esteve à frente, sempre estivemos à frente, e ela tinha muita criança, assim, sobrinhos, netos. Aí a gente começou a fazer um maracatu infantil, uma réplica do maracatu grande com as crianças. Começamos aí, foi essa ideia, foi assim, o nascedouro da ideia do Maracatu Nação Fortaleza. Mas aí, nesse caso, foi só com as crianças e isso ia sendo como uma forma de incorporar aquilo ou já pensando em, não, quero montar um maracatu, vou começar aqui com as crianças para depois crescer isso? Não, aí era ainda uma coisa, lá no Maracatu As de Ouro, a gente colocar as crianças como réplica dos adultos. Por exemplo, um balaieiro criança, o rei e a rainha criança, o baliza criança, os pretos velhos criança, e fazer um maracatu infantil dentro do outro. Sim. Né? E aí a ideia ficou assim, uma coisa que a gente ficou tão empolgado, assim, não, então vamos fazer isso, a gente está criando um maracatu, então vamos criar um maracatu mesmo, para a gente contribuir mais ainda. Esse povo vivia me aperreando, e eu perguntei se eles iam me apoiar, disseram que sim, então vamos. Aí foi. Aí o Nação... E aí 20 anos. O Nação Fortaleza, então, nasce com que propósito? E como esse propósito foi amadurecendo ao longo do tempo? Para chegar no que é hoje? Primeiro era trazer as crianças e também participar um pouco da vida da escola,
poder influenciar, né? Positivamente, Trazer as construir uma crianças sociedade para uma melhor. forma de expressão cultural nossa, né? Onde as pessoas podem ter esse sentimento de pertença a partir de uma coisa que lhe represente, lá na sua ancestralidade, né? Porque o que você tem, por exemplo, no momento da contemporaneidade é a massificação de estereótipos, né? E fazeres culturais que não tem relação nenhuma com o seu umbigo, né? Com o oxigênio que você respira aqui nesse pedaço, né? São coisas assim que, de repente, massificam demais. Uma coisa toca no planeta todo o tempo inteiro, naquele 3 meses. Daqui tem 3 meses tem outra coisa, né? Ou num raio em que você tem a atuação de uma coisa que é estereotipada. Não lhe representa culturalmente. E Pasteurizado. você sabe muito bem que o que lhe representa culturalmente vai lá no seu umbigo. Lhe representa 500 vezes mais do que qualquer outra coisa. Porque aquilo faz parte de você, da história do seu povo, das pessoas que estão perto de você. Não é? E, naturalmente, das pessoas que passaram e deixaram aquilo para você. Você tem quase que uma obrigação de pegar aquilo com o maior carinho e levar adiante. Essa que é a consciência. Porque, por exemplo, eu tive sorte de viver 10 anos da minha vida sem televisão. Eu acho isso a maior sorte que eu tive na minha vida. É raro. Né? Eu morava em Juazeiro do Norte até os 10 anos de idade. Então tinha rádio. Era trepar no muro, música, comer fruta subindo no pé, arrancar o chaboque do joelho. Brincar até às 10 da noite no meio da rua, sem luz. E apagava a luz às 10. Essas coisas. Mas o que eu falo assim, é de uma relação fundante com a sua expressão de vida, né? O que pertence a você. E foi essa chama que o maracatu colocou no meu entendimento, sabe? Acendeu essa luzinha, assim, cara, essa manifestação do maracatu é um negócio sério. Então eu fui estudar a questão da história, a estética, né? A literatura, a música. Cara, nós temos um gênero musical criado em Fortaleza, que não é o do maracatu lá da origem, não é o do maracatu Ás de Ouro lá de 1936, é outro que foi criado na década de 1950, que é esse toque do maracatu que você escuta lá na música do Ednardo, que é uma música que foi gravada até fora do... né? É uma música que... Um dia desse o Ney Matogrosso estava fazendo um show, a música mais importante era Pavão Misterioso, né? Então você tem uma coisa que é Loa de Maracatu. É tão importante quanto o samba carioca, quanto o ijexá baiano, quanto a toada de boi do Maranhão, o frevo pernambucano. Sabe? Ou as toadas lá do norte, do Belém do Pará, né? Os bois, né? Essas coisas que é fundante, né? Assim, você tem as guaranhas, as milongas do sul, né? Nós temos a Loa de Maracatu em Fortaleza. E muitas vezes nós a gente não temos um valoriza. lugar no mundo que unicamente em Fortaleza se usa um instrumento chamado ferro. Só existe aqui. Foi inventado pelo próprio Raimundo Boca Aberta, que é o Raimundo Alves Feitosa, fundador do Maracatu Ás de Ouro. Eu tenho gravado ele com a voz dele, ele dizendo a experiência, como é que ele fez esse ferro, a viagem dele para fazer esse instrumento, porque parecia o sino da igreja, para poder tocar no maracatu. E que muitas vezes a gente não valoriza, né? Muitas vezes a gente fica mais naquela história de tentar copiar Rio e São Paulo, ou até tentar ir porque valoriza e acha aquilo ali importante, e uma coisa que acontece do nosso lado passa despercebido como se não valesse nada. É porque às vezes a história do nosso lado não é tão bem contada como deveria. É o que falta. Você não valoriza o que não conhece, né? Então, o que você vai valorizar? Que está acontecendo, que é por isso que essas majors, elas dominam os meios de comunicação, né? E o rádio, hoje em dia, não é diferente do que era há 50, 100 anos atrás, não, cara. Não é diferente, é o jabá, é quem manda, é quem paga, é quem toca, quem compra o espaço, é quem faz a coisa acontecer, né? Estou falando em sentido comercial, claro.
Muito diferente do espaço de uma rádio que se propõe a debater cultura, não apenas a só mostrar, né? Sim. Porque é muito interessante você criar programas com qualidade, mas também discutir até chegar naquela qualidade ali, porque as pessoas também têm essa necessidade de saber o porquê das coisas, né? Sim. No nosso sentido, assim, da área onde nós trafegamos na cultura, nós não nos satisfazemos apenas com a informação, né? A gente quer saber da discussão também sobre aquilo, né? Com certeza. Calé, foi uma honra. Terminamos o nosso programa. Pra gente terminar bem, como a gente já começou muito bem, a gente sempre tem esse momento de fala, onde o nosso convidado pode falar uma coisa de incentivo, uma fala, uma crítica, algo direcionado ou não, para os brincantes de maracatu ou para o povo em geral, enfim, né? Porque como estamos na internet, a gente também não sabe até onde isso vai. Então, é intangível, né? Calé, olhando para aquela câmera ali, como diria Clodovil Hernandes, fale o que você quiser falar pro povo de Fortaleza, pros brincantes de maracatu, para quem já viu maracatu e enfim, ou pros alunos de forma geral, estudantes. Fique à vontade, Calé. Olha, eu vou dizer, nós estamos em 2024, eu acabei de completar 70 anos, bem vividos, com a música sempre no meu coração, norteando a minha vida. E eu fui homenageado assim de diversas formas. Eu queria agradecer todas essas pessoas que de algum modo me homenagearam e trouxeram carinho e também incentivo, né, para a continuação dessa estrada aí da música, da arte, enfim. Mas tem uma coisa que eu queria dizer para vocês: valorizem o que a gente tem na música, na literatura, na pintura, no cinema. Porque muitas vezes a valorização vem depois que os artistas são reconhecidos lá fora, né? Não espere isso não. Pode se antecipar, trazer um pouco mais para si a responsabilidade de dar valor ao que a gente tem. Porque a minha geração iniciou na música há quase 50 anos, né? Eu fiz 70 anos, agora eu comecei com 20 e poucos anos, eu já estava na estrada da música profissionalmente. Rico, né? Bem novinho. Gravando disco já e tudo, e tendo músicas gravadas por outros intérpretes e tal. A primeira intérprete que gravou música minha foi a Tete, eu tenho uma gratidão imensa a ela, né, eterna, por ela ter registrado meu trabalho, e isso trouxe um incentivo enorme para mim, assim, vai que dá certo, né? Então é uma coisa assim que eu carrego com um carinho imenso. Mas eu queria dizer para vocês, valorizem a arte do Ceará, porque nós estamos na história desde, se você for imaginar aí, Alberto Nepomuceno, para dar um outro exemplo assim, Humberto Teixeira, doutor do Baião, né? Para que coisa mais importante em termos de história da música brasileira do que o Baião? Então muita gente valoriza mais Luiz Gonzaga do que Humberto Teixeira, mas a obra de Luiz Gonzaga não seria nada se não tivesse esse caboclo do Iguatu chamado Humberto Teixeira, né? Então valorize o que é nosso. O Ceará tem tudo a ver, viu? Show de bola. Calé, que honra, que honra. Pra mim foi uma satisfação, um prazer enorme lhe ter aqui. A gente aqui na rádio, a gente aqui no nosso programa agradece muito a sua presença e assim, celebra essa sua trajetória, celebra essa história do Nação Fortaleza, né? Esses seus 30 anos de carnaval, seus 30 anos aí brincando em maracatu e essa saga de estar à frente e de fazer do Nação Fortaleza essa porta aberta, porque a gente entende que o maracatu não é só dançar, não é só cantar, não é só tocar, é uma escola da vida, uma escola de vida, um ensinamento para o futuro em que ali as pessoas aprendem coisas positivas e coisas importantes para além da música, para além da avenida. É um ano inteiro, é um ciclo inteiro e uma vida registrada graças a você, registrada graças a tantos outros que foram atrás e que chegaram hoje a fazer essas avenidas que a gente trafega nesse nosso 2024.
muitíssimo obrigado por tudo, principalmente por você ser você, Calé. Obrigado. Agradeço o pessoal que está também acompanhando, né? E um abraço grande. E vamos em frente, né? Os espaços estão aí para a gente poder também usufruir e aproveitar para cada vez mais divulgar o que a gente faz, né? Show. A gente acredita muito nisso e tem muita gente também do nosso lado. Isso faz a gente querer cada vez mais bem, meu Deus. continuar, cada vez mais ir em frente. Bora em frente. Valeu, gente! Pra você que acompanhou o nosso programa, lembra, agora quando o programa sair do ar, ele vai estar na internet, no meu canal do YouTube, pra você curtir, comentar, compartilhar e, claro, ativar o sininho das notificações pra saber sempre quando tem algo novo, porque a gente precisa valorizar a nossa arte, precisa valorizar a nossa cultura e, principalmente, precisa valorizar o conteúdo mais sério, o conteúdo mais honesto e um conteúdo em que realmente a gente tem uma profundidade e algo a dizer, né? Então, valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem com mais um Cuida que Hoje Tem. Tchau!